O pessoal às vezes pergunta, por que Toninho da Bolsa? Né? Eu tenho certeza que mais da metade da população arceburguense, ou seja, quase a totalidade, sabe por quê. Mas sempre tem algum mais jovem que não sabe, então eu gosto de explicar. Vamos explicar, é verdade. Exatamente, porque esse Bolsa vem desse período que eu trabalhei na Bolsa, foram 31 anos, e eu entrei na Bolsa de Valores como com 17 anos, auxiliar de serviços gerais, passei por todas as categorias, como depois chefe de posto de negociação, depois como analista econômico financeiro trainee, depois pleno, até chegar a pleno, depois como supervisor, gerente de operações e, finalmente, quando foi em 93, parece que eu passei para diretor de operações, que foi o cargo maior que eu tive lá dentro da Bolsa, que é o cargo de diretor. E, por essa longa data, ficou o apelido Toninho da Bolsa, porque o pessoal, aquele Toninho, aquele da Bolsa, aquele que trabalha na Bolsa. Tá? Então, ficou Toninho da Bolsa. Então, eu gosto sempre de explicar, porque alguns acham que vendia Bolsa ou alguma coisa nesse sentido. Muita gente não sabe realmente. Não sabe, né? Exato. Mas foram 31 anos, depois eu me aposentei e já morava em Arceburgo, já tinha uma ligação forte com Arceburgo e vim ficar exclusivamente em Arceburgo. Tony, desses 31 anos, qual que foi, assim, acredito que tenha sido vários, mas assim, momentos mais difíceis durante toda essa trajetória? Olha, é sempre bom lembrar, foi na década de 80, tinha um grande investidor, hoje ele ainda está no mercado ainda, chamado Nagy Narras. Ele é conhecido internacionalmente. Esse grande investidor, ele tinha a intenção de fazer fortunas comprando ações de algumas empresas, só que o capital dele não era tão grande, mas ele movimentava quase 50% do total que era negociado na Bolsa de Valores. E eram bilhões, não era coisa pequena, não. Só que ele não tinha o capital total. Então, ele começou a fazer um rodízio de tal forma que, para ele ter o dinheiro para poder negociar na Bolsa, ele vendia as próprias ações que ele tinha para ele mesmo, porque naquela época a liquidação era no 5º dia, era o chamado D5. Então, o que ele fazia? Ele chegava numa corretora e falava, olha, eu vou vender minhas ações por você, você me paga adiantado e no D1, no primeiro dia? Eu falei, não, tudo bem, aí vendia, só que quem estava comprando por outro lado era ele mesmo. Entendeu? Então, com isso, ele fez uma ciranda que ele foi negociando de tal forma que uma hora ia estourar. E, nessa época, a Bolsa de Valores de São Paulo, ela negociava em torno de 70% do que era negociado no Brasil todo. E as duas maiores grandes bolsas tinham outras menores, mas as maiores eram de São Paulo e Rio de Janeiro. E a de Rio de Janeiro negociava em torno de 25%, e São Paulo 70%, e os 5% nas demais bolsas de Minas, do Rio Grande do Sul, do Nordeste. Então, eram várias bolsas. E, nessa época, em função desse movimento que ele estava fazendo, e eu era analista econômico financeiro pleno nessa época, não era diretor ainda não, e eu fui acompanhar, porque não poderia ele vender para ele próprio. Então, ele arrumava um laranja, um testa de ferro. E eu fui fazendo um catálogo, procurando, ficava a noite toda analisando todas as operações, e, com isso, eu fui verificando que ele estava fazendo essa ciranda financeira. E uma hora ia estourar. Então, eu levava para o superintendente-geral da época, olha, a situação está assim, e o superintendente-geral ficou preocupado. Então, começamos a fazer algumas regras específicas. Quando percebia alguma coisa, pedia para que, no caso dele, colocava limite, colocava alguma coisa para pagar adiantado. E, com isso, o que ele fez? Ele falou, não vou negociar mais na Bolsa de Valores de São Paulo, eu vou para o Rio. Quando ele foi para o Rio, a Bolsa do Rio começou a negociar 70% e a de São Paulo 30%. E, nessa situação, os corretores, os donos de corretoras, ficaram muito preocupados e começou a pressionar a Bolsa de São Paulo, o superintendente-geral, eu, que era o Carlos analista, pô, você está acabando com o mercado, está acabando com o mercado. Falei, calma, mas isso aí tem uma razão, só que a gente não poderia falar diretamente o que era. O que aconteceu? Depois de um mês, a Bolsa do Rio quebrou, levou junto 20 corretoras e de São Paulo saiu tudo ileso. Com isso, a Bolsa de São Paulo depois fortaleceu, foi quando eu até assumi um cargo de direção nessa época, de diretor de acompanhamento de mercado, pelo trabalho que a gente fez.
Então, foi um período muito difícil, esse que eu falo que foi na década de 80, não lembro exatamente, 80, acho que foi 86. Então, foi uma época muito difícil, tanto para nós, Bolsa, como também para o mercado em geral.